mais um podcast do Importando Autopeça para orientar e passar novidades no segmento automotivo. E hoje é um podcast diferente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as dúvidas constantes que vêm chegando no nosso direct. E vamos lá, Bruno, qual foi a que você selecionou aí? Você tinha visto lá no nosso direct lá. Chegou do Instagram, chega do YouTube, algumas perguntas, né? Uhum. E a gente separou aqui umas mais legais aqui. Então vamos começar com a primeira aqui, Diogo. Ó. Os erros mais comuns, né? Eles perguntaram assim, na verdade, quais seriam os erros mais comuns de quem tenta importar uma autopeça sem a orientação? No mínimo, essa pessoa que fez a pergunta ali, de repente está querendo se arriscar. Foi uma pergunta bacana que esse seguidor fez. São vários que a gente não deve cometer. Certo. Que eu já cometi há 6 anos atrás. Importar autopeças sem orientação, por se tratar de uma peça técnica, principalmente se ela tiver em metro, se ela tiver, já cometeu um erro grave sem essa orientação. Ele está pesquisando peça lá no Made in China, Asia Source, no Alibaba. E aí ele está conversando ali, ele está procurando uma peça, está procurando um produto, ou então no próprio AliExpress. Tem muita gente que está mexendo no segmento autopeça, fica comprando no AliExpress e trazendo produto para revender no Brasil. Sim. Né? Quando a gente compra na pessoa física, não pode haver revenda. Tem muita gente que faz. E por desconhecimento, olha aí, ó, começa a trazer peça no CPF, como se fosse para uso, porque a Receita Federal entende aquilo como para uso próprio. Certo? E revende. Vai dar muita entrada de peça no CPF dele. Ele fica visto ali pela Receita Federal, até porque, se for para uso e consumo, tá tudo certo. Mas você comprar uma grande quantidade no seu CPF já caracteriza a comercialização. Vai ser subentendido isso. Uma coisa é você trazer um jogo de parafuso. Uma coisa é você trazer 10 jogos de parafuso. Quer dizer, você diz, pô, você tem 10 carros. Você vai usar isso 10 vezes? É subentendido. Aquilo pode gerar um problema seríssimo no seu CPF e você se explicar isso para a Receita Federal, impedindo também, inclusive, o seu processo de radar Siscomex ter um problema, uma divergência. Outro ponto que eu olho, a pessoa não está iniciando ainda. O erro, né? Um dos erros, né? Começa a fazer cotação de peça, está ali à noite conversando com um fornecedor e tal, e se empolga e diz assim, tá bom, ele viu algum produto, não conhece as regras aduaneiras do país e compra lá um produto que tem anuência do Inmetro, que a autopeça tem vários itens de autopeça que tem que haver anuência do Inmetro para a entrada desse produto no Brasil e comercialização no Brasil. Por uma questão de itens de segurança, respeitar as regras e normas aqui no Brasil para ele comercializar. E ele compra uma pequena quantidade, acha que não tem que ter Inmetro. O fabricante ou o chinês lá não conhece as nossas regras aqui de certificações e diz para ele, beleza, estou preparando aqui, estou mandando no aéreo para você. Sim. Ele vai chegar, o aéreo vai chegar, vai ter que ter um código de NCM, aquilo rege todas as regras de tributações dentro daquele NCM, inclusive o tratamento administrativo que diz se aquele produto é isento de Inmetro ou não. Vai ter a observação vai estar lá colocada. Necessita de Inmetro, ele não sabia. Simplesmente ele comprou. O chinês colocou o NCM geral daquela peça, ou o NCM com os 8 dígitos, que para ele não tem esse problema, para alguns outros países não tem. E ele envia esse produto. Chegou aqui, a Receita Federal, no recinto alfandegado, no aeroporto internacional para receber essa carga, ou no marítimo também, vai verificar que aquele NCM tem o tratamento administrativo em Inmetro. O que é que vai acontecer? Vai dar perdimento da carga, mais uma multa que você vai ganhar. E aí você vai ficar ali numa lista negra do seu CNPJ por trazer uma mercadoria e não vai ter como se explicar. Aquele produto necessita de Inmetro, vai dar perdimento na carga, mais uma multa. É um erro comum que muita gente que está no segmento da autopeça acha que não precisa, não se atenta a esses detalhes. Sim. E vai amargar esse prejuízo. Outro erro que eu vejo, dele achar que todo fabricante é igual ou que aquela peça, visivelmente ali, a olho nu, obviamente
parecida uma com a outra, tem o mesmo material. Uma bronzina, Sim. essa é igual a essa. Porque o acabamento metálico é parecido e você acha que ela tem a mesma qualidade. Um radiador, uma bronzina, uma peça de suspensão também precisa de Inmetro, disco de freio, pastilha de freio, tem N produtos que precisa de anuência de Inmetro para você comercializar aqui. E ele diz assim, esse braço curvo, que é uma peça de suspensão, é igual a esse. Tudo é igual. A mania do brasileiro é a mesma coisa. É importado, é a mesma coisa. Sendo que você, respeita certificações internacionais, método produtivo, equipamentos de tecnologia, milhões investidos em uma tecnologia empregada para aquela fabricação daquele braço, molde, e você está achando que é uma peça simples de ser feita. A liga metálica utilizada naquela peça, vamos dar um exemplo, aquele braço curvo está lhe cobrando $20, e o outro você está vendo por $30, $28. Sim. Não, eu vou comprar o mais barato, porque é tudo a mesma coisa. Isso é alumínio, isso é a mesma borracha, é a mesma coisa. E não é, pessoal, não se engane. Esse investiu muito em tecnologia empregada, em equipamentos como CNC, moldes, braços robotizados, o próprio laboratório de exames e testes, né, nas amostras constantes, tudo isso muda. E essa pessoa sem orientação acha que vai ganhar muito comprando aqui esse mais barato. E ele vai comprar uma peça, às vezes, de péssima qualidade, achando que está fazendo um bom negócio. Sem contar que essa peça também necessitaria de Inmetro, e muitos vendedores que estão lá não conhecem as regras e vai lhe vender porque ele quer vender, recebeu o câmbio dele e estou embalando aqui, estou mandando para você. E você também, sem orientação, além de comprar um produto sem saber o que difere um fabricante do outro, você está comprando um produto sem anuência. E eles não vão falar para você. Você já vai ter um prejuízo do dinheiro que você enviou para eles, mais multa, mais perdimento da carga. Sim. Né? Outra coisa que eu vejo muito comum, Bruno, que é um dos erros, né? Além da verificação de fabricante, está conversando ali e ele não sabe identificar o que é uma fábrica e o que é uma trading. E muitos colocam lá manufacturing e trading. Sim. Ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. E uns colocam manufacturing, ele não é fábrica, ele é uma trading, mas ele quer lhe atrair como fabricante. Então muitos ali colocam vídeos de fábricas que ele compra para se passar pela fábrica. Entendi. E ele vende esse produto, vai dar garantia, pode dar um problema de fabricação, e você está achando que está falando com o fabricante. E você está se reportando a alguém que não é a fábrica. Sim. E você vai ter um prejuízo. Ele colocou fotos lá como fábrica, ele é um vendedor daquela fábrica. Mas não é o... Às vezes o cara está numa salinha, numa coisa, mas ele vende, pega ali na fábrica e ele passa para você. E se você comprar em grande quantidade, ele vai solicitar para a fábrica e vai passar para você. Você está achando que está comprando da fábrica. E não é. É verdade. Por isso que tem lá, verified, os que são verificados e não pelo próprio Alibaba, por uma inspeção ali na fábrica. Sim. Às vezes você está comprando bem mais caro porque já é um vendedor, um atravessador de fato, não é uma trading que compra em grande quantidade, que tem uma boa relação, ou inclusive muita grana para comprar a produção da fábrica. Você compra ali de um vendedor que está usando a foto da fábrica e tal. Você depois tem um problema, reporta, você não tem sucesso. Às vezes o cara nem lhe responde mais e você ficou no prejuízo, por você não saber utilizar a plataforma corretamente. É isso aí. Outro erro, fazer pagamento de CPF para a fábrica. Não pode. Né? Porque esse desembaraço vai ser feito pelo CNPJ. Você até traz bota os dados da sua empresa, mas você fez o câmbio pelo CPF. É erro. Problema seríssimo. Vai ter um problema seríssimo perante a Receita Federal. Outro, são vários que a gente pode cometer sem orientação. Graças a Deus, logo no meu começo, eu sempre tive um despachante muito bom, agência de carga muito bom, e eu me preparei muito, porque eu não comecei no setor da autopeça sem importar, eu já comecei no setor, quem conhece toda a história da Racing German Pass, quem conhece a minha história, como importador. Sim. Então, minha primeira compra foi como importador.
sendo dono de autopeça, não foi comprando aqui do Brasil, revendendo, já era do segmento, não, já comecei sendo importador. Então eu estudei muito, fui muito bem preparado, né, estudando. Dentro desse período eu ganhei muito mais conhecimento, a gente vai evitando as falhas e vai ganhando mais experiência com o passar do tempo. Agora, então, justamente nessa posição que você deu agora, eu vou já puxar outra pergunta aqui que é totalmente pertinente aí. Se eu souber responder aí, ajudar o público aí, Bruno, vamos para cima. Vamos embora. Teve outro seguidor que escreveu assim, ó. Olha só que legal. Por que muitos empresários acabam travando na primeira importação ou não vão para frente? Uma vez que você já começou, é que nem você falou, você já pegou tua autopeças, já começou a receber uma parte, já importando. Agora, na tua visão, por que tem muitos empresários, Diogo, que na verdade, vamos entender como se fosse o contrário. O cara já trabalha aqui no Brasil, está acostumado a comprar de redes distribuidoras ou de repasses aqui dentro mesmo, com aquela margem bem pequenininha. Na sua visão, por que muitos empresários travam na primeira importação, não vai para frente? Ou quando você fala de importação, ele se treme todo? Ou essa pessoa já cometeu esse erro, ou ele já pegou o depoimento de alguém que falou do que setor de repente... e está com medo e está perguntando. Pode ser. Isso. Mas, por exemplo, por que dá medo? Por geral, que que ele já fracassou no começo? Acontece, Bruno. O quê? Eu já falei antes. Ele se empolgou com um produto que tinha que ter anuência do Inmetro. Tomou um prejuízo lá no primeiro desembaraço, se lascou. Boa. Perdeu tudo e vai ainda receber uma multa. Nunca mais quer falar de importação, porque o erro dele foi ele mesmo. Ou falta de instrução do despachante que estava cuidando para ele, que é muito raro. Os despachantes são pagos e são preparados para isso. Sim. Né? Existe até uma prova, feito um concurso para despachante aduaneiro. Ele começa 2 anos ali como ajudante, depois faz a prova e tal. Então o cara sabe. Quando ele pega um invoice ali de um fabricante, ele sabe. Pode ter passado batido, ele não ter conferido aquele NCM, ou o cliente já de má fé botou um NCM para burlar ali o tratamento administrativo e o despachante só fez baseado no que ele mandou. Olhou. Acontece, o cara, quem se lascou foi ele. O importador. Já fica arrepiado com isso. Outro fato que acontece muito é ele fazer conta baseado lá no fabricante. Com $10 eu fiz uma somatória aqui. De padaria, beleza. Ele não olhou frete, fez todo o frete seguro por conta do exportador, do fabricante, e a gente tem uma tabela pública aqui no Brasil, porque quando você tem um agente de carga aqui que você faz armazenagem, frete, tudo, isso é uma trava. Ali você já sabe o valor pré-estabelecido de até 1 metro cúbico, até 3 metros cúbicos. Tem uma tabela mínima ali no armazém, nas comissárias também, que determina, até esse tanto, vamos dizer, R$ 3.500. Passou de 3 metros cúbicos a tanto, vai para outra tabela. Mas isso é pré-definido, é pré-estabelecido por o próprio agente de carga dele, que tem essa parceria com os armazéns. O próprio despachante também tem parcerias com armazéns, porque eles desembaraçam muita carga. Tem uma tabela de preço. Quando você não pré-estabelece essa tabela de preço, Bruno, quando essa carga chegar aqui, vai ser uma tabela pública. Ela não foi pré-determinada antes, ela não foi comprada antes, aquela armazenagem, e simplesmente vai ter uma tabela pública lá de ser assim, esse 2 metros cúbicos aí deu R$40 mil, quando você poderia ter pago 3.500. E é isso e acabou. Por quê? Ele deixou por conta do exportador. E pode acontecer casos assim. Pode mesmo. Toma um prejuízo grande, pessoal, e não quer saber de importação. Ou financeiramente ele tem um problema ali, porque ele fez uma conta na cabeça dele, o frete vai dar tanto, isso, aqui, ele não se preocupa com outra coisa. Quando chega aqui no Brasil, eu já sei qual é o custo, aqui eu vendo pelo dobro, o triplo e acabou. E aí ele amarga um prejuízo desse no meio do caminho, com frete, armazenagem. Fica sem rebolado, hein? Imposto, e já mudou toda a conta dele. Já ficou bem mais caro, e ali dá um desânimo. Ou ele vende ganhando um pouquinho, ou vende pelo mesmo valor, empatou e teve toda essa trabalheira. E tomou um belo de um prejuízo. Toma um prejuízo. Se ele não tomar um prejuízo, não é o lucro que ele estava imaginando, porque ele não foi orientado e já se lascou da primeira por falta de experiência. Tudo se remete à orientação. De fato, né, Diogo? Acho que tem que ter. Se não tem conhecimento ainda, procure ter uma orientação, uma pessoa especializada
em autopeça também, Sim. porque já vivencia aquilo. Isso. Vai ser difícil, porque quem já vivencia importação de autopeça também não ensina. Porque Sim. é como se ele estivesse ensinando o concorrente dele. Não vai achar fácil. Eu, por exemplo, Bruno, me propus a fazer a mentoria do Importando Autopeça, porque eu não ensino o aluno do meu segmento, que é tão específico, tão restrito, que, mas Diogo, por que você é do setor e você vai ensinar? Se for você, um cliente que quer trabalhar com a parte de motor de importado, eu não vou lhe ensinar. Porque eu não vou ter mais um concorrente no mercado e passar o know-how do meu segmento específico. É um nicho muito específico. Boa. Eu paguei em metro, paguei muita coisa, são anos, eu desenvolvi, tenho aquele nicho específico, e aí sim eu não vou ensinar. Mas você é do setor do nacional, que quer mexer com motor, lhe ensino com o maior prazer do mundo. Lhe digo até o que você deve fazer. A mentoria é isso, eu pegar na mão da pessoa e acompanhar ela um ano. Agora assim, ó, vou falar para você. Pegando esse gancho também, você acabou de já mandar na lata, então é isso mesmo, já teve investimento, tem muito tempo que a gente já vem conversando, né, Diogo? Conversando com os fabricantes, ajustando, né, tudo isso. Obviamente, isso daí para entregar assim é dolorido. Mas aí tem uma pergunta aqui também, ó, que ele falou assim, ó, como que eu posso diferenciar um fornecedor numa fábrica confiável dos que às vezes pode ter um monte na China? Porque tem muita pessoa, Diogo, que ainda tem aquela visão da China. Infelizmente não teve a oportunidade ou não teve realmente o recurso para conhecer da forma que a gente foi conhecer o país lá. A gente sabe que no Ocidente contam muita inverdade sobre lá, né? Mas, obviamente, a gente viu e sabe que tem realmente os fornecedores que são as fábricas modernas, né, com tudo que você vai dar as dicas, e a gente sabe também que tem aquela fábrica que é do fundo do quintal, meia boca. Então tem a China para todo bolso, a gente brinca, né? Um amigo perguntou, uma das perguntas que eu achei excepcional, como que eu posso diferenciar um fornecedor, uma fábrica confiável, de repente uma fábrica que não vai inspirar tanta confiança? Bruno, para quem não conhece, não foi lá, e pergunta inteligente esse rapaz aí, é o seguinte, não tem como. Aí vai uma experiência, uma vivência que você tem. Eu sei diferenciar. Porque eu sei fazer as perguntas, eu sei pedir uma inspeção. Se eu não tiver lá, eu tenho contatos do próprio segmento que sabe dizer para mim, não é bom, Diogo. Entendi. Agora, de repente, a gente pode usar Vamos dizer, Bruno, para a gente completar. Diogo, mas eu não tenho amizade, como é que eu vou fazer? Aí você tem inspeções que você pode pedir para ir lá no endereço, para você verificar se aquilo existe, é aquela coisa bonita que ele está falando, ou não. Entendi. E aí ele vai tirar fotos, vai mandar vídeos para vocês e tal. Então, tem meio sim. Agora, para uma coisa mais profissional, qual é... Você conhece de CNC, de equipamentos de usinagem? Eu convivo com isso. Já começa a funilar a conversa, né? Eu sempre adorei a parte de usinagem, tanto nas retíficas, equipamentos de metrologia, o que é um torno de última geração, o que não é, o que é um torno de bancada, o que é um CNC, o que é um CNC mais top, moderno, né? atualizado do que um outro. Sabe o que é que acontece, Bruno? A empresa é pequena e na China a venda de equipamentos e as atualizações das fábricas grandes, ela tem uma vida útil para acompanhar, inclusive a própria metrologia, que são de centésimos. Então, eles vão aprimorando esses equipamentos. Isso. É a mesma, vamos fazer uma analogia aqui, pessoal. É a mesma coisa de você pegar uma oficina que já tem ali 15 anos e o cara quer fazer um upgrade nos elevadores dele. O que é que ele faz? Ele anuncia, vende aqueles elevadores antigos. Isso. Para quem está começando, é isso mesmo. Tranquilo. Vai subir o carro ali e tal, não vai ter, não vai ser uma coisa pantográfica, não vai ser um negócio de elevadores pantográficos que ele desmonta, fica no mesmo rente do chão. Você tem oficinas que querem movimentar carro. Esse cara já está bem e quer melhorar toda a estética da oficina, não quer mais elevador ali tomando espaço e tal. Mas para quem está começando, vai servir muito. Você está com 10 ali, o cara, eu quero comprar 6 elevadores teus, que eu estou mexendo aqui na oficina, eu quero expandir aqui. E é esse mesmo, está no interior, pequeno, que não requer isso, é só para troca de óleo mesmo, para uma manutenção preventiva ali. Para que ele vai investir 40 mil no elevador se ele pode comprar um de 8, de 10, de 12? Sim. Para fazer o mesmo serviço. Mas para você que está no mundo de importados, uma mão de obra bem mais cara e mais técnica,
Compensa demais, você ganha espaço, visualmente fica muito bonito. Mesma coisa, pessoal, é uma fábrica. Aquela indústria está se desfazendo de CN6 antigo e essa pequena desse fabricante, como é que eu sei de qualidade o que não tem? Está comprando aquele material, ele está comprando já outro, que as certificações exigem. Agora, se a gente for falar até mesmo de espaço, né, Diogo? Você vê que é uma coisa bem relativa, porque a gente, dessas viagens, tanto para a Europa, para a China, para a Ásia, que a gente tem feito, né? Até visitando as fábricas que são parceiras nossas, a gente tem a parceria de negócio, a gente sabe que tem fábricas que são extremamente grandes, a exemplo aquela de comando de válvulas que a gente visitou, e a gente tem também fábricas que estão em ascensão. Isso. Que estão em ascensão. Aquela da bomba de vácuo mesmo que a gente foi de freio. Então não era uma fábrica grande em espaço, mas era uma fábrica organizada, moderna e com as certificações. Pronto, você falou numa coisa legal. E o que é que vai dizer se uma fábrica é boa, diferenciada da fábrica meia boca? Certificação é uma delas. Acabou. Fábrica meia boca não investe. É muito caro manter essas certificações anuais, com inspeções constantes. Às vezes uma fábrica tem 7, 8 certificações importantes para aquele tipo de fim específico. Imagina que o cara não investe. Aí, do mesmo segmento, tem 1, 2, você já pode ficar com o pé atrás. Esse cara tem milhões, esse aqui não. Então ele não liga muito para o método produtivo e laboratórios caríssimos de aferição de infravermelho, que você viu ali, todo robotizado. O outro já não tem, não investiu no laboratório. Então, assim, as chances de você ter, de 100 peças que você comprar, 20 dar defeito, são índices. É grande. Ele pode até ser um fabricante ali que vai negociar com você, se der problema ele lhe devolver o valor na próxima compra. Mas o seu índice no Brasil de devoluções é muito grande. Você vai ter um problema de comercialização. Então, a fábrica ruim também gera isso. Um índice grande de produtos com defeito ou com produtos sem inspeção. Então, você compra 100, tem que ficar separando 20 para depois tirar foto para ele mostrar. Ele até lhe manda, numa negociação, um cara que é grande, lhe manda. Ele prefere lhe mandar 20 do que ele gastar um dinheiro de milhões com laboratórios e com inspeções. Na próxima ele manda. Sendo que você se queima aqui no Brasil. Porque toda hora um mecânico está dizendo, pô, deu defeito. Isso aqui deu problema. Estou lhe devolvendo. E aquela problemática que o dono da autopeça vai passar. Então, às vezes não compensa. Mas aí a pergunta é, como é que eu identifico? Certificações é uma delas. E é por isso que numa mentoria eu ensino a fundo a esse dono da autopeça a ter todos esses cuidados. São muitas dicas, só quem vivencia, mesmo quem compra, quem está ali dentro, sabe. Vamos falar que uma pela outra ali, o chinês pague, ou na Europa, onde a gente compra uma média de $15 mil por certificação. Se tiver 8 certificação, é $120 mil. É muito mais caro, Bruno. É muito mais. É muito mais caro. Tem certificações, por exemplo, só para você ter ideia, para você estar no Tecdog Supplier, por exemplo, já começa com $100 mil para começar a brincadeira. Então, se a gente for falar, vai pegar uma Meca, $150 mil. Quase $1 milhão, realmente. Não, isso aí, para uma indústria, isso não é nada. Isso também não é nada. Mas isso ele se certifica. Isso para um fornecedor, que a gente está falando, né? Um bom. Isso, mas o que é que acontece, Bruno? Ele também fez uma pergunta, o seguinte, às vezes a pessoa é leiga, ou já teve ali, está fazendo uma pergunta por realmente não conhecer. Sim. Como saber se um é bom, porque o pessoal fala muito mal. E de fato, tem várias pessoas que compraram no passado. Recente ainda continuam, porque fábrica boa tem a B e C. Tem a top 5 mesmo, assim, que você tem que ter experiência para, ou já tem que ter o contato e a experiência para estar com elas, para elas fabricarem para vocês. Você vai ter peças que você já comprou no Brasil, que é uma porcaria. E você fica com aquilo, o produto vem da China, é foda, é um problema. Não, é porque alguém que lhe revendeu, ou o cara só pensava em lucro, ele trouxe na quantidade, vomitou aquele tanto de produto aqui, umas deram boa, a maioria deu defeito, tal, e você teve essa experiência. Por quê? Comprou de um distribuidor, comprou de um importador que não liga para isso, ele só queria preço. E a conta chega. Talvez ele queira o que ninguém mais quer mais comprar dele. Ele comprou de uma fábrica ruim. Agora, eu duvido muito de comprar de um fabricante que fabrica para América do Norte, todo, Estados Unidos, Europa, países que requerem certificações, exigem certificações.
essa fábrica nunca fechou, sempre ela está no topo, porque ela fabrica para grandes marcas. Pessoal, bota uma coisa na cabeça de vocês. Tem marcas que não fabricam mais nada. Ela utiliza de fábricas de alto padrão na China, pelo método produtivo, tecnologia e matéria-prima, e coloca o nome dela. Por quê? Uma marca de nome, ela vai verificar tudo isso. Ela vai mandar pessoas da área técnica, do setor de verificar aquela fábrica. Tem relatórios de engenharia, relatórios de aferições de amostra. O próprio laboratório, eles verificam tudo aquilo, pedem para fabricar, fazem todas as medições que é importante para eles e diz, você realmente, com as certificações que você respeita, você pode fabricar para mim das melhores marcas do mundo. E eles utilizam essas fábricas para fabricar para eles e para mais um resto do mundo. Sim. Certo? E ele às vezes nem tem a fábrica de absolutamente nada, isso tudo é terceirizado. Ele só coloca a caixa dele, a embalagem dele e a garantia dele. Com a gente mesmo vê, eu que já visitei várias fábricas, você vê várias embalagens de várias outras marcas. É tanto que eles pedem para, num filme. Sim. A gente tem um contrato de confidencialidade que isso pode ser quebrado. Certo? Então a gente tem acesso e vê. E não, por favor, quando for colocar as imagens, não fale o nome das marcas que estão aqui. Jamais isso seria desrespeitado. Isso. É que a gente respeita muito, a gente tem muita abertura com os fabricantes na China e jamais isso seria colocado em xeque. Mas não se... Você tem que saber escolher como. Certificações é uma delas, inspeções presenciais. Se você não pode estar lá ou não tem experiência, solicite para eles. Então, o segmento automotivo importar não é tão simples assim como um produto que não tem ali uma verificação. Porque você vai revender um produto e você que tem que dar garantia aqui no Brasil. Você que é o importador é responsável por essa peça aqui no Brasil, não é o fabricante. Por isso que quando você tem fabricante bom, você tem um suporte dele, por mais que ele não responda juridicamente por você aqui no Brasil, mas ele não vai lhe deixar na mão, nem vai lhe deixar ter um problema desse aí, ele vai bancar toda a estrutura. É isso mesmo. Show de bola. Mas Tem uma bem legal aqui que eu acho que acabou chamando a atenção um pouco da turma, da forma que a gente foi recebido, né, na China. Aliás, a gente sempre é recebido dessa forma, né? Então, amigos, ele escreveu assim, ó. Vendo toda essa viagem que vocês fizeram e sendo recebido, tendo a recepção que tiveram na China, justamente com as fábricas, a minha pergunta é, como que eu faço para construir uma relação com a China, os fabricantes, e se ela é mais importante até mesmo do que eu comprar bem? Então ele viu a forma que a gente chegou na China, foi recebido pelos fabricantes, pelo nosso parceiro. Então a pergunta dele é assim, como que eu faço para construir uma relação com os fabricantes chineses e se na nossa visão é tão importante quanto comprar bem? Isso aí sem dúvida. A relação, obviamente, Bruno, para quem está começando a importação ou nunca importou, ou até mesmo quem está aqui com poucas importações só por demanda para atender ali. Uhum. Construir para eles uma relação de confiança é muito importante. Sim. E você realmente precisa, porque no momento que você constrói essa relação de credibilidade, de confiança com ele, eles estão lá, Bruno, eu deixo bem claro isso, para crescer os negócios deles também. Exatamente. Quanto mais clientes eles puderem atender e disseminar os produtos dele pela América do Sul, Estados Unidos, Rússia, Arábia Saudita, Japão, eles estão ali para isso. Fazer isso. E eles são muito competentes. Então, eles tratam bem todos. Sim. Só vai também deixar de lhe tratar com atenção se ele vê que você não é um cliente que ele almeja. Sim. Ou que você não passou uma comunicação muito legal com ele. Mas se você foi verdadeiro, falou do seu propósito, falou do seu projeto, e ele vê que você é pequeno, mas que você tem potencial para ser grande, ele vai fazer de tudo para lhe atender da melhor maneira. Sim. E essa construção, ela é muito importante, porque às vezes você compra filtros. Começou pequeno, mas sempre dá ali, honrando, né? Elogia, tá ali com ele, mostra os produtos, eles gostam muito dessa familiaridade também, sabe, dessa reciprocidade. O produto chegou aqui no Brasil, você tira foto, agradece, se chegar com algum problema, você reporta, eles não querem ter problema, porque quanto mais alguém falar mal dele ali, prejudica o negócio dele. Pior, Então ele vai lhe garantir, ele vai lhe devolver o produto, vai lhe devolver até dinheiro, para você ter uma ideia. Às vezes, por fazer uma devolução de câmbio ser mais chato, ele fala assim, faça o seguinte,
na próxima compra eu lhe dou o que chegou aí com defeito. Então eles são muito sérios. Sim. Eles não chegaram ao tamanho que chegou e a China está do tamanho que chegou. Fazendo coisa errada. Palhaçada. Malandragem. Sendo malandro. Não, de jeito nenhum. Vai existir malandro? Vai existir gente ruim? Vai. Mas hoje eu vejo que é muito pequeno. Sim. Pelo menos na China que eu convivo. Porque a gente já sabe filtrar. E, no geral, a cultura deles não é de malandragem. Vai existir, gente, vai. Você tem que ter o cuidado. Mas hoje é pouco, na minha opinião. Tá? Essa relação, você é um cliente de filtro. Depois você quer passar a comprar outro tipo de produto. Vai ser esse cara que te vende filtro, que gosta de você, que você construiu uma relação de amizade, de carinho ali com ele, conversando, de prestigiar. Ele vai te indicar o jogo de vela que você quer. Olha, eu conheço um fabricante de jogo de vela, que a gente conhece e tal, eu posso lhe indicar. Boa. Então, quando já vem indicação dele para o outro, sua vida é muito mais fácil, porque o outro que vai lhe recepcionar tem o cuidado de ser honesto com você, porque veio de indicação dele. Boa, então, entendeu. É muito importante ter essa relação de confiança construída desde o início que você começar. Não é por quantidade de compra, não, tá? É mesmo da questão pessoal. E ele vai... Como foi que eu cresci? Sim. Eu não comecei comprando grande. Sim. Eu não comecei comprando, eu comecei a trazer no aéreo e fui trazendo e fui aumentando. Quando eu vi que o frete aéreo já estava me prejudicando, porque o frete aéreo é bem mais caro. Mas eu precisava de uma mercadoria mais rápida para ir testando produtos no nosso segmento importado, porque todo produto é muito caro. Mas eu criei essa relação de credibilidade, de confiança, com hoje que é o meu maior fornecedor. É isso aí. E essa relação foi construída até gerar a confiança dele preparar ali 300, 400 mil dólares e eu nem ter que adiantar pagamento enquanto ela não está pronta. Boa. Ele confia. Então, tem isso, pessoal. Você vai crescer muito. E essa relação de confiança é construída. Como a gente aqui no Brasil é construído isso. Sim. Tem gente que você se dá melhor, gostou da pessoa, da energia da pessoa, da espiritualidade da pessoa. Você já abre prazo no boleto. Você constrói essa relação de confiança, o cara paga certinho, tem gente também que você não abre e que você não acredita e não confia. Isso aqui é aqui no Japão, na China, nos Estados Unidos, em qualquer canto. Construa essa relação com sinceridade, eles têm uma cultura que eles valorizam muito isso. Boa, é isso aí. E para finalizar esse baita bate-papo aí, construtivo como sempre, uma pergunta que vem apavorando todo mundo em 2026. A gente não gosta, a gente nem é de ficar fazendo sensacionalismo, sim. A gente nem tá aí para isso, né? Mas de certo que esse seguidor já também deve estar de cabelo em pé. Ele falou assim, ó, no entendimento de vocês, o impacto tributário de 2026 vai afetar muito forte autopeças? E se eu importar, quais seriam as vantagens da pessoa que está comprando de distribuidor aqui? Essa foi a pergunta dele. Pergunta. E uma excelente, assim, é uma pergunta que realmente hoje deixa muito empresário de cabelo em pé. Eu mesmo, pessoal, fiquei tendo toda uma assessoria contábil fantástica e jurídica. Lógico que o empresário mais leigo, ele fica preocupado com fofoca. Sim. Então agora vai mudar isso, vai mudar aquilo? Não, pessoal. Quando o regime tributário entrou em vigor agora a do INPE, você tem que se adaptar. Do mesmo jeito que quando, às vezes, a Receita Federal fala, agora vai haver mudança. Existe um prazo de ajuste, inclusive, dos programas, dos sistemas dentro da Receita Federal. Tem algumas empresas que começam a entrar na lista, primeiramente, até chegar, vamos dizer, tá ali no Simples, alguma coisa assim, então. Existe um ajuste. Mas ele acontece. E alguns, dentro do fiscal e do tributário, realmente já entraram em vigor. E outros tem que ser respeitado o prazo para entrar em vigor ali em 2027 também. Então, isso aí é um ajuste que a Receita faz. Obviamente, eu não sou a pessoa apropriada de falar na questão fiscal e tributária, porque isso é uma parte muito técnica. Eu tenho entendimento, porque eu convivo com isso, eu gosto de estudar e me ajustar antecipadamente para também conversar de forma mais rápida com a minha parte técnica, contábil e jurídica. Então, eu tenho entendimento, mas a pessoa correta seria o seu contador, porque ele vai estar mais a par de tudo isso.
Eu fico porque eu tenho reuniões constantes e eu Sim. pego muito no pé disso, Bruno. Realmente tem e modifica. Por exemplo, quem está no lucro presumido, como nossa empresa, a partir de 5 milhões já adiciona-se 10% ali para a base de cálculo. Mudou. Tem empresas do presumido que está comprando no nacional que 10% era o lucro que sobrava para ele. Olha aí. Agora vai fazer parte da base de cálculo. Vai aumentar o produto para ele sobreviver. Quem é importador consegue absorver esses aumentos. Ele não perdeu, ele deixou de ganhar, mas ele não perde. Mas ele está no jogo e está sadio. Por exemplo, eu como importador, quem é importador? Ele deixou de ganhar 100%, vai ganhar 90%, 80%, 70%. Ele deixou de ganhar 30%. E para quem está aqui agora, que não ajustou seu preço, que está internamente, que tem DIFAL, né? Tudo bem que do presumido lucro real se acredita de ICMS para também na venda passar, mas ele se prejudicou. O consumo, ele é obrigado a aumentar um pouco o valor dele, enquanto a do importador não. É uma comparação que a gente faz, Bruno. Sim. O cara está aqui comprando da indústria nacional dos distribuidores aqui dentro do Brasil, para só revender o produto. Ele não importa. Com o ajuste fiscal e tributário, que vai haver mudança sim, e a Receita Federal tem apertado muito isso, agora depois entra o split payment e tal, e lá vai 2027. Ele agora vai ter que ou aumentar o preço dele, porque os custos dele fixos é o mesmo. Ficou mesmo. Certo? Ele vai ter que aumentar. Quando ele aumenta um pouco o preço para tirar isso que foi ajustado, ele perde competitividade. Se você comparar o importador com o mesmo valor dele, qualquer ajuste o importador absorve, porque ele tem uma margem de lucro muito maior para absorver aquilo. Sim. Ele diminuiu o ganho dele, que estava estimado com as mudanças tributárias, mas ele nunca perde o jogo. E mais uma vez, quem são os maiores hoje? São importadores, gente. Os importadores. Quer você aceite ou não. Se você tem um distribuidor forte aí, ele é importador. Ou o cara que é um atacadista grande, ele é um importador. As grandes marcas são importadores. E o atravessador, que o pessoal chama, né? Sim. O intermediário ali, é o distribuidor que compra desse importador. Ou um atacadista que compra desse importador por não ter as documentações necessárias para ter um radar ilimitado para comprar nesse volume todo. Ele compra. Esse sim, que vende para autopeça, ele é um atravessador. Mas hoje em dia, normalmente a cadeia é assim. Distribuidores fortes e grandes sempre são importadores. Você pode ver que nunca pega para ele. Para esse atravessador pega e para a ponta piorou. Então, hoje a gente sempre fala, seja uma autopeça que compra o seu produto, que importe diretamente. Sim. Para você não ter amargar esses ajustes fiscais e tributários e você não ser competitivo. Você vai sobreviver? Vai, mas você tem que aumentar seu preço para sobreviver. Sim. O importador, ele mantém o mesmo preço, porque a margem de lucro dele é muito grande. Ele absorve esses aumentos e continua vivendo do mesmo jeito. Das duas, uma que eu vejo na minha opinião, Bruno. Ou ele, um monte de gente aqui, modifica para trabalhar. Sim. Ou fecha as portas, dependendo do que vai acontecer de ajuste fiscal, ou ele não consegue acompanhar, ele acaba reduzindo ali as compras, ficando menor e tal, ou ele se torna importador. Por quê? Ele já tem uma margem muito apertada comprando desse distribuidor para vender na cidade dele, ele tem SST, substituição tributária para pagar, e aí vem mais aumento de mais algumas coisas, pesa muito para ele. Ele vai quebrar, pessoal? Não, mas ele acaba aumentando. Ele repassa. Ele vai ter que repassar. Ao mesmo tempo que está acontecendo, esse distribuidor tem um lucro muito maior, pode estar no e-commerce, que é o que a maioria vai estar. Disputando com ele mesmo. Se ele não tiver, já tem clientes que estão no estado dele que compram muito, ele consegue repassar pelo menos valor. Mas ele não perde dinheiro. Sim. E ele ainda pode atingir o e-commerce, está em plataformas como Mercado Livre, Shopee e tudo mais e tal. Vai ser mais competitivo com você que está comprando para revender. E de último caso, ele vai vender direto para o consumidor. Aí lascou tudo. Porque o cliente vai comprar bem mais barato com ele, mesmo pagando um frete de correio, de qualquer coisa, ele vai atender e você vai ficar nessa situação. Você vai ter que rebolar, meu amigo, para dar um jeito aí para você sobreviver. A única saída que eu vejo, seja importador igual a ser distribuidor mesmo que você não compre
Ele está comprando 1000 peças, você vai comprar 100, a diferença às vezes vai ser pouca. Mas você vai estar muito pareado com o distribuidor. E você vai sobreviver, sem sombra de dúvida, e ainda vai ter um lucro muito maior para possíveis alterações, possíveis surpresas que a gente tem no Brasil a todo momento, com a carga tributária. Todo dia surge um imposto diferente, uma tributação diferente, um ajuste fiscal diferente, e tudo isso é repassado. Aí você é quem escolhe. A realidade existe. Eu não espero acontecer. Todo dia eu me preocupo com isso, tento comprar melhor, porque a venda a gente sabe que é muito parecida e tabelada. Mas quem compra bem, quem tem uma tributação baseada numa compra boa, sempre vai estar acima no jogo. Sempre vai estar no topo. Que são hoje os grandes importadores, que eles são os maiores distribuidores. É só vocês pesquisarem. Então você pode sair dele e comprar da sua autopeça direto do fabricante, direto de uma trade. E aí não tem como você no seu estado, que você vai vender lá no seu estado, e pelo preço de importador que você paga, você pode até vender para os outros estados, você consegue absorver, porque sua margem aumentou muito. E aí você até ser livre desse distribuidor. Além de que o importador também, ele tem a possibilidade de inovar nas compras dele. Sim. Trazer produtos que ainda ninguém tem. Inovar, não só em preço, na embalagem dele, do jeito que ele quer embalar, com a marca que você quer desenvolver, coisa que quando você compra no distribuidor ele já vem com a marca dele. É isso mesmo. Então, gente, não tem como. Vou respondendo a pergunta depois de tudo isso, é o quê? Importador absorve qualquer mudança, porque deixar de comprar, ninguém vai deixar de comprar peça de carro, também não vai deixar de... Os carros não vai estar quebrados. Ele vai sobreviver muito bem. Talvez a ponta que compra dele aqui, essa pessoa que revende peça dele aqui, vai sofrer mais. Vai competir com ele mesmo. Aí não tem o que a gente mais falar. Seja um importador para que você fique livre, inclusive de estoque e de demanda dele. Muito acontece isso, Bruno. Eita, vendi aqui meus cabeçotes, minhas coisas. Liga lá no distribuidor para mandar aqui mais uns 50. Não tem, acabou. E aí? E se você tem um caminho direto, você faz sua programação. Além de comprar bem mais barato para uma margem de lucro maior, você não fica na mão de distribuidor local. Quando o distribuidor não separa aquela quantidade só para quem é cliente bom dele. Que acontece muito isso. Ele não. Para fulano de tal pode mandar 10. Porque eu atendo já fulano, ciclano, eu não posso faltar para eles. Você sempre vai estar na mão dos outros. Então, é isso. Tem que importar para absorver qualquer custos extras que aconteça para você estar vivo e ainda estar com margem de lucro. Caso contrário, se você não é um importador, ou você vai comprar de alguém, ou você vai ter que aumentar seu produto e não vai ser competitivo. É isso aí. É isso aí, pessoal. Baita bate-papo, hein? Maneiro pra caramba, foi muito produtivo. Então, a gente teve várias ideias aí. Então é o seguinte, Diogo. Para a turma não perder nenhum material, nenhum capítulo aqui, tanto no YouTube, no Instagram, o que eles têm que fazer? Olha para a câmera lá e faz o chamado para eles. É só seguir a gente lá no diogoferraz.oficial, que a gente tem lá o Importando Autopeças, dá dicas, a gente como empresário do setor, importador de autopeças, vai te ajudar a entender um pouco do que a gente vive, dicas do setor automotivo, de importação de autopeça, para que você seja mais assertivo aí no seu negócio e você possa desenvolver e crescer como todos cresceram na importação. E no Importando Autopeça lá no YouTube, que a gente posta na íntegra aqui todos os nossos podcasts. Para não perder nada, ativa o sininho aí, pelo amor de Deus, que aqui é só inscreve lá, conteúdo de verdade. Aí, quem é do setor automotivo, nossos conteúdos, deixe lá opiniões, é muito válido a gente ter esse feedback de vocês para melhorar cada vez mais nosso conteúdo aqui. Beleza, pessoal? Forte abraço. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.